Olá, queria felicitar a Igreja de Setúbal pelo aniversário do seu templo, pelos seus 50 anos de existência. Parabéns. Neste lugar, e ao longo de meio século, muitas pessoas ouviram as boas novas da salvação, tomaram decisões importantes para as suas vidas e certamente seriam necessários muitos livros para poder escrever todas as belas e comoventes histórias vivenciadas por muitos neste espaço. Neste espaço que se quer dedicado e consagrado à adoração e ao louvor do nosso Deus, como Ele muito bem merece. A minha relação com a Igreja de Setúbal começa no sábado. Deixem-me confirmar a data. Sábado 8 de maio de 1971. Esta foi a minha primeira relação com a Igreja de Setúbal. Parece que há aqui alguma coincidência, porque esta data é precisamente a data da inauguração do templo da Igreja. Mas deixem-me percorrer um pouquinho mais e para mostrar como quer a Igreja de Setúbal, quer a própria cidade de Setúbal, por alguma maneira me têm perseguido, no bom sentido, ao longo da minha vivência como crente. Eu vivi numa igreja, vim para a igreja através dos meus pais, eu mais o meu irmão, ele com 7 anos, eu com 5 anos, e cresci, portanto, no meio adventista extraordinário. Para mim, as escolas sabatinas infantis eram um delírio. As festas de Natal, as festas das mães, as reuniões de jovens, as reuniões sociais, o cantar nos coros da igreja, o cantar, enfim, em todas as circunstâncias, nos acampamentos, as classes progressivas, os acampamentos nacionais, que na altura eram apenas nacionais, não eram nem sequer locais, nem muito menos regionais. O primeiro acampamento que eu tive a oportunidade de ir tinha 8 anos e sabem onde é que foi? Foi em Setúbal. Quem entrar por Setúbal, pela Serra, depois de passar ali aquela unidade hospitalar, do seu lado direito encontram ali umas ruínas daquilo que deveria ter sido um mosteiro, mas que naquela altura era, portanto, um quartel. Recorda-me que nós tivemos aquele acampamento nacional no lugar onde tinha sido um colégio para a preparação, portanto, de pastores em Portugal. Decorria o ano de 1955, tinha eu então 8 anos. No fim da década de 60, início da década de 70, eu vim por posição do serviço militar para Lisboa. Passei a frequentar durante vários anos, cerca de 2, 3 anos, a frequentar a Igreja Central de Lisboa e comecei, como gostava muito de cantar, comecei a fazer parte do coro de Lisboa. E foi então nessa condição que eu apareci na Igreja de Setúbal no dia da inauguração, dado que o coro da Igreja Central foi convidado. É curioso que eu já não me recordava dessa situação de vir através do coro e foi numa das reuniões que tivemos aqui na igreja, quando passaram alguns slides, que eu me vi então ali a cantar com a Igreja de Setúbal. Lembro-me sim que da parte de tarde, nos corredores, os jovens da Igreja Central, eu, os filhos do irmão Beato, que de Beato tinha muito pouco, era um irmão extremamente
dedicado à obra. Eu já não me lembro do nome do filho, mas o filho dele, o filho do pastor Samuel Reis, o António Sala, nós nos juntávamos assim no corredor e dissemos, vamos cantar este hino. E ali, eu sei que em 10 minutos, nós ensaiamos um coro que cantamos, portanto, um quarteto, cantamos à tarde. Ainda me lembro do título, que era O Lírio do Vale. Portanto, a igreja de Setúbal e a cidade, de alguma forma, me tem perseguido ao longo da minha experiência. Aos 17 anos, com a visita do pastor Eugênio Rodrigues, pastor espanhol, casado com uma portuguesa, foi à nossa igreja e fez um apelo para todos os jovens que se quisessem dedicar para a obra do Senhor. Eu recordo-me então que me levantei com vários jovens, mas tudo me parecia, o desejo meu era certamente servir a obra, mas tudo me parecia difícil, dadas as circunstâncias, era ainda muito distante aquele meu objetivo, incerto também. Mas com a ajuda de Deus, todas as coisas se conjugaram para que eu pudesse ir para Colonge estudar, e então vim para as igrejas que me foram destinadas. Embora o meu objetivo principal seria servir nas missões, era o meu sonho, mas infelizmente pelas condições, pelas circunstâncias que todos podem perceber, circunstâncias históricas, isso não foi possível. Para mim foi um grande abalo, mas queria dizer que servi algumas igrejas, e a igreja de Setúbal eu sei que era uma igreja desejável por muitos obreiros, e não quer dizer que por mim não fosse também, mas acrescento isto, das 7 vezes que eu mudei de campo, e quando nós às vezes sabemos aqueles obreiros que saem, que vão para aqui, para ali, para acolá, nós somos sempre tentados a fazer algumas adivinhações, não é? Este sai dali, aquele vai para acolá, que ele não pode ir porque já lá esteve e tal, vai ser aquele lugar para mim. Quero dizer que em 7 mudanças que eu tive durante 40 anos, nunca consegui acertar nas minhas previsões. Assim foi também com a igreja de Setúbal, e então foi nos anos 2013 a 2015 que eu tive o privilégio, com a ajuda da Sónia e do André, com os meus ajudadores, pastorear a igreja de Setúbal. Para mim foi um grande privilégio. Conheci bons irmãos, boa gente, carinhosa, afável, e foi igualmente uma igreja cheia de atividades, como eu vivenciei nos meus tempos de infância, da minha primeira igreja. Então aqui também as festas da escola, as festas de Natal, as cerimónias de investiduras, as cerimónias de batismos, as cerimónias solenes, para mim, das mais solenes que eu pude vivenciar, que foram as cerimónias de Santa Ceia. Penso que em muitas circunstâncias eu pressentia que a presença do Senhor estava ali com a sua igreja. Hoje estou retirado. A igreja de Setúbal foi a minha última igreja, e a cidade de Setúbal é aquela que neste momento nos acolhe para morar. É também uma boa cidade, de gente boa, aprazível. Quem tiver dúvidas, venha e experimente. Vivemos ultimamente tempos de pandemia, e eu também gostaria de recordar, antes da pandemia, uma experiência que eu, mais ou menos dolorosa, que tive de passar, uma questão de saúde, mas onde pude ver como a igreja e os seus dirigentes me puderam substituir, e bem, durante aquele período, e também as orações dos irmãos no dia em que eu pedi ser ungido, e o Senhor esteve comigo, e aqui estou com a saúde
mais ou menos refeita, não poderei certamente esquecer. Para terminar, nós estamos vivendo tempos difíceis. Penso que dentro em breve a Igreja irá outra vez poder reunir e assim podermos ver. Mas eu queria apropriar-me das palavras do apóstolo Paulo à Igreja de Filipos. Foram estas: dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós. Bem-ajam a Igreja de Setúbal.